Olá, meu amigo. A verdade que muitos desconhecem é que Deus não abençoa apenas o potencial, mas sim a estrutura que você constrói. O que parece confusão sem propósito, na realidade, é o que multiplica aquilo que você ergue com intenção. Durante anos, nos ensinaram que a bênção divina é algo aleatório, que a prosperidade chega para quem reza com mais fervor ou acredita com mais intensidade. Mas e se eu dissesse que toda pessoa que desfruta de abundância duradoura segue um padrão ancestral, mesmo sem perceber? E se a bênção não dependesse de sorte, timing ou até mesmo de fé isolada, mas de se tornar alguém capaz de merecer o crescimento? Meu nome é Rabino Shimon, e sou conhecido como o arquiteto da vida pela Torá. Há mais de 20 anos, ajudo milhares de pessoas a entenderem que a Torá não é apenas uma religião envolta em linguagem antiga. Ela é um projeto de vida. Um sistema operacional para o florescimento humano, criado milhares de anos antes de qualquer livro de psicologia, estratégia de negócios ou metodologia de sucesso. Hoje, vamos mergulhar em um conceito que vai transformar sua maneira de pensar sobre dinheiro, realização e bênção divina. Vamos explorar a arquitetura do crescimento, e ao final, você entenderá por que Deus só abençoa aquilo que você constrói. Aqui está o maior equívoco sobre a bênção: a maioria acredita que ela é algo que acontece com a gente. Esperam pelo raio que cai do céu, pela oportunidade perfeita, pelo golpe de sorte. Mas a bênção não é algo que ocorre conosco. Ela flui através de nós. E o detalhe crucial é que ela só circula por estruturas capazes de contê-la. Pense na água. Ela sempre assume a forma do recipiente que a abriga. Derramada no chão, se espalha sem rumo, não realiza nada e acaba evaporando. Mas quando canalizada por tubulações, represas ou sistemas de irrigação, se transforma em algo poderoso. Alimenta cidades, sustenta nações, converte desertos em jardins. Sua vida funciona da mesma maneira. A bênção busca estrutura. O crescimento exige arquitetura. Deus nunca derrama abundância em algo que não pode retê-la, porque o desperdício é contrário à natureza divina. O Criador não gera caos, ele constrói sistemas. Isso não tem a ver com religião ou denominação. São princípios universais que regem o fluxo de energia, recursos e oportunidades no mundo. Eles funcionam para judeus, cristãos, muçulmanos ou até mesmo para quem não segue nenhuma crença. Funcionam porque estão entrelaçados na própria essência da realidade. Vou compartilhar 3 princípios fundamentais da Torá que vão revolucionar sua abordagem sobre construção de riqueza, criação de oportunidades e posicionamento para uma bênção duradoura. Cada princípio tem um nome, uma explicação e uma aplicação prática que você pode colocar em prática imediatamente. O primeiro princípio é: a forma precede o fluxo. Nada flui onde não há forma. No livro do Êxodo, lemos sobre o tabernáculo, o santuário móvel que os israelitas carregavam pelo deserto. Mas o que muitos não percebem é que Deus não apareceu entre o povo de maneira aleatória. Ele esperou até que construíssem um lugar para ele habitar. A presença divina exigia uma estrutura, uma arquitetura específica, antes de se manifestar. O tabernáculo não foi erguido de qualquer jeito. Cada medida era exata, cada material tinha uma finalidade, cada etapa seguia uma ordem. Somente quando a estrutura estava completa, conforme as especificações divinas, a presença de Deus preencheu o espaço. Isso revela uma lei fundamental: o sagrado responde ao que está preparado. A bênção flui para a prontidão. Você não recebe a promoção antes de desenvolver as habilidades necessárias. Não conquista um relacionamento antes de se tornar alguém digno de parceria. Não experimenta crescimento financeiro antes de criar sistemas capazes de administrá-lo. A maioria das pessoas lida com suas finanças como se esperasse maná do céu. Querem provisão sem preparação, aumento sem infraestrutura. Mas até o maná tinha regras. Precisava ser recolhido diariamente, em quantidades específicas, e estragava se fosse acumulado de forma inadequada. Até a provisão divina exigia estrutura. Veja como isso se aplica à sua vida hoje. Antes de pedir mais renda, construa sistemas para gerenciar o que já recebe. Antes de orar pelo emprego perfeito, desenvolva o caráter e as competências que ele exige. Antes de buscar o relacionamento ideal,
Torne-se a pessoa que esse parceiro desejaria ter ao lado. Sua situação financeira atual não é um castigo. É um diagnóstico. Está mostrando exatamente onde suas estruturas são frágeis, onde seus sistemas falham, onde sua preparação é insuficiente. Deus não está retendo bênçãos de você. Você ainda não está pronto para receber o que pede. Mas aqui está a parte bonita: a prontidão pode ser construída. A estrutura pode ser criada. A arquitetura pode ser projetada. Por isso me chamo de arquiteto da vida pela Torá. Não ficamos apenas esperando por circunstâncias melhores. Nós as planejamos. O segundo princípio é: a ordem atrai o crescimento. Deus multiplica o que é organizado, administrado e mensurado. Esse padrão se repete em toda a Torá. José não apenas interpretou o sonho do faraó sobre 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de escassez. Ele criou um sistema de armazenamento e distribuição. Organizou a abundância nos anos bons para sobreviver aos anos ruins. O resultado? O Egito se tornou a nação mais rica da região, e José, a segunda pessoa mais poderosa depois do faraó. Abraão não acumulou riqueza de forma desordenada. Ele gerenciava rebanhos, negociava tratados, mantinha relacionamentos e criava sistemas de crescimento. Sua riqueza aumentava porque ele a administrava com sabedoria. Isaac deu continuidade ao mesmo padrão. Jacó o aperfeiçoou ainda mais. Cada geração construiu sobre os princípios organizacionais da anterior. A fortuna do rei Salomão não foi obra do acaso. Ele criou sistemas de comércio, construiu infraestrutura, estabeleceu relações internacionais e organizou forças de trabalho. Seu reino se tornou lendário não porque ganhou na loteria da bênção, mas porque arquitetou um sistema capaz de gerar e sustentar prosperidade. O padrão é claro: Deus não abençoa o caos. Ele multiplica a ordem. Esforços aleatórios produzem resultados aleatórios. Esforços sistemáticos produzem resultados consistentes. Se você deseja crescimento duradouro, precisa de sistemas sustentáveis. A maioria das pessoas trata o dinheiro como se fosse um animal selvagem que não conseguem controlar. Ganham de forma irregular, gastam por impulso, economizam por acaso e investem com esperança. Depois, se perguntam por que sua vida financeira parece instável. Mas o dinheiro é previsível. Ele segue padrões. Responde a sistemas. Cresce quando bem administrado e encolhe quando negligenciado. O problema não é a complexidade do dinheiro. O problema é que a maioria nunca aprendeu a criar uma arquitetura financeira. Veja como a ordem se manifesta na prática. Você sabe exatamente quanto entra em sua conta todo mês. Sabe para onde vai cada centavo. Tem contas específicas para finalidades distintas. Acompanha seu progresso. Receber mais. A bênção não é um presente aleatório, é uma resposta à sua capacidade de administrá-la. Quando você separa contas para diferentes propósitos, não está apenas organizando números. Está criando vasos para conter o que ainda não chegou. Quando estabelece regras claras para gastos, não está restringindo sua liberdade, está definindo os limites dentro dos quais a liberdade financeira pode florescer. Quando automatiza seus sistemas, não está delegando responsabilidade, está construindo uma infraestrutura que funciona mesmo quando você não está olhando. A história de Bezalel nos ensina que a habilidade divina se manifesta na ação humana. Ele não recebeu sabedoria para construir o tabernáculo enquanto sonhava com o projeto. Recebeu-a enquanto martelava o ouro, enquanto tecia as cortinas, enquanto meditava sobre cada detalhe. Da mesma forma, sua capacidade financeira não se expande enquanto você espera por uma oportunidade. Expande-se enquanto você constrói os sistemas, enquanto você pratica a disciplina, enquanto você aprende com cada erro. Há um princípio espiritual oculto em tudo isso: a bênção segue a ordem. Não porque Deus prefira pessoas organizadas, mas porque a ordem é o único ambiente onde a bênção pode ser sustentada. Imagine um rio caudaloso. Se você tentar contê-lo com um copo, a água transbordará e se perderá. Mas se construir um reservatório, o mesmo rio poderá alimentar cidades inteiras. Sua vida financeira funciona da mesma maneira. Sem vasos adequados, qualquer aumento se dissipa.
Com vasos bem projetados, até mesmo um pequeno fluxo pode se transformar em abundância. Isso explica por que algumas pessoas recebem promoções e continuam endividadas. Por que outras herdam fortunas e as perdem em poucos anos? Não é falta de dinheiro, é falta de capacidade. E capacidade não se mede em diplomas ou contatos, mas na solidez do caráter, na consistência dos hábitos e na integridade dos sistemas. Você pode ter um salário alto, mas se seus gastos são impulsivos, sua capacidade é baixa. Pode ter poucos recursos, mas se seus sistemas são robustos, sua capacidade é alta. A boa notícia é que a capacidade não é fixa. Ela se expande à medida que você se expande. Cada vez que você adia uma compra desnecessária, sua capacidade de disciplina cresce. Cada vez que você revisa seus números, sua capacidade de clareza aumenta. Cada vez que você doa uma parte do que tem, sua capacidade de fluxo se amplia. Não é um processo mágico, é um processo de construção. Assim como um músculo se fortalece com o uso, sua capacidade financeira se desenvolve com a prática. Mas há um detalhe crucial: a expansão da capacidade não acontece no vácuo. Ela exige movimento. Você não se torna uma pessoa capaz de administrar 1 milhão esperando por 1 milhão. Você se torna capaz administrando o que já tem como se fosse 1 milhão. A viúva da história não recebeu mais óleo porque pediu mais óleo. Recebeu porque criou espaço para recebê-lo. Bezalel não recebeu sabedoria divina porque sonhava com o tabernáculo. Recebeu porque começou a construí-lo com as ferramentas que tinha. Isso nos leva a uma verdade incômoda: sua situação financeira atual não é um acaso. É um reflexo exato da sua capacidade atual. Se você quer mais, precisa se tornar mais. Se quer riqueza sustentável, precisa desenvolver caráter sustentável. Se quer bênçãos duradouras, precisa construir sistemas duradouros. O dinheiro não é o problema. Você não é o problema. O problema é a desconexão entre o que você deseja e o que está disposto a construir para recebê-lo. A pergunta, então, não é como posso ganhar mais, mas como posso me tornar a pessoa capaz de administrar mais. Não é quando as coisas vão melhorar, mas o que preciso fazer hoje para criar os vasos que conterão o que está por vir? A resposta está nos 8 passos práticos que você já conhece. Eles não são apenas técnicas, são ferramentas para expandir sua capacidade. Cada conta separada é um vaso. Cada regra de gasto é um limite que protege a bênção. Cada revisão semanal é um ajuste na arquitetura. E aqui está o segredo final: quando você começa a construir, algo extraordinário acontece. As pessoas ao seu redor percebem. Oportunidades que antes passavam despercebidas agora batem à sua porta. Não porque você mudou o mundo, mas porque você mudou a si mesmo. O dinheiro, como a água, flui para onde há estrutura para contê-lo. Quando seus sistemas estão prontos, o fluxo se ajusta. Quando sua capacidade aumenta, sua realidade se alinha. Isso não é sorte. É lei. Lei espiritual, lei financeira, lei da natureza humana. Você não precisa de um milagre para transformar sua vida financeira. Precisa de uma decisão: construir os vasos. O resto é consequência. A bênção maior chega quando você se mostra fiel com o pouco, e então o muito se torna disponível. Quando desenvolve um caráter capaz de sustentar a riqueza naturalmente gravita em sua direção. A transformação que ocorre ao entregar algo substancial para ser abençoado é notável e mensurável. Permita-me descrever o que acontece quando você deixa de esperar por prosperidade aleatória e passa a construir abundância sistemática. Primeiro, as oportunidades começam a surgir com uma frequência incomum. Isso não é coincidência. É consequência. Quando você age com integridade e método, as pessoas percebem. Quando administra recursos com responsabilidade, elas querem confiar mais a você. Quando resolve problemas de forma estruturada, trazem problemas maiores para que você resolva, e com melhor remuneração. Segundo, sua paz interior aumenta de maneira surpreendente. A ansiedade financeira nasce da incerteza e da falta de controle. Mas quando você tem sistemas, métricas e limites claros, a incerteza se transforma em clareza. Você sabe onde está,
para onde vai e o que pode ou não arcar. Paz não é a ausência de desafios, mas a presença de competência. Terceiro, suas finanças se tornam notavelmente estáveis. Em vez de altos e baixos dramáticos, você experimenta um crescimento constante. Em vez de emergências financeiras, você tem planos para imprevistos. Em vez de se perguntar se pode pagar por algo, seus sistemas dão respostas imediatas. Estabilidade não é monotonia. Estabilidade é liberdade. Quarto, sua identidade se fortalece de forma significativa. Quando você sabe que pode ser confiável com recursos, quando sabe que cria valor no mercado, quando sabe que pode enfrentar tempestades financeiras com planejamento adequado, sua confiança cresce. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como arquiteto de soluções. Quinto, a bênção se torna previsível, não mais aleatória. Isso não significa que a vida se torna perfeitamente tranquila. Significa que você desenvolve o caráter e os sistemas necessários para transformar desafios em oportunidades, problemas em lucros e obstáculos em vantagens. Pessoas abençoadas não são aquelas que nunca enfrentam dificuldades. São aquelas que possuem a estrutura necessária para converter dificuldades em crescimento. Sei que alguns de vocês podem estar pensando, Rabino Shimon, isso parece ótimo na teoria, mas não tenho dinheiro suficiente para criar sistemas sofisticados. Vivo de salário em salário. Como posso construir uma arquitetura financeira se mal consigo pagar minhas contas? Essa é exatamente a maneira errada de pensar sobre arquitetura. Arquitetura não se trata de ter mais dinheiro. Trata-se de gerenciar melhor o dinheiro que já tem. Você não precisa de mais renda para fazer um orçamento. Precisa de um orçamento para lidar com mais renda. Não precisa de riqueza para praticar a generosidade. Precisa praticar a generosidade para desenvolver o caráter que atrai riqueza. Alguns dos mais bem-sucedidos financeiramente que conheço começaram com quase nada. Mas começaram com algo. Organizaram seus $20 da mesma forma que os ricos organizam seus 20 milhões. Praticaram a boa administração com pequenas quantias até que pudessem ser confiáveis com grandes valores. Construíram caráter quando ninguém estava olhando, para que pudessem ser abençoados quando todos estivessem. A viúva com o azeite não tinha muito, mas tinha vasilhas vazias. Trabalhou com o que tinha, em vez de reclamar do que lhe faltava. A bênção veio por meio de sua preparação, não apesar de sua pobreza. Sua limitação atual não é sua condição permanente, a menos que você escolha torná-la assim por inação. Outros podem argumentar, mas, Rabino, Deus não provê para seus filhos? As Escrituras não dizem para considerar os lírios do campo e as aves do céu? Não devemos confiar na provisão divina em vez de depender de nosso próprio planejamento? Essa objeção revela um mal-entendido fundamental sobre a provisão divina. Deus provê por meio de sistemas naturais, não a parte deles. As aves não ficam em seus ninhos esperando comida cair do céu. Elas constroem seus ninhos de forma sistemática, recolhem alimento com consistência e se preparam para as estações. Os lírios não ignoram as leis da botânica. Crescem de acordo com princípios naturais de solo, água e luz solar. A provisão divina opera por meio da preparação humana, não contornando-a. Deus alimenta as aves, mas não joga comida em seus ninhos. Deus veste os lírios, mas eles ainda precisam crescer segundo as leis naturais. Deus proverá abundantemente para você, mas espera que você participe do processo de maneira inteligente. Confiar sem se preparar não é fé, é presunção. Fé diz, vou me preparar com cuidado e confiar em Deus com os resultados. Presunção diz, Deus cuidará de tudo, então não preciso fazer nada. Uma leva à bênção. A outra, à decepção. Outra objeção comum é, essa abordagem parece muito prática, muito focada em dinheiro e sistemas. Pessoas espirituais não deveriam se preocupar mais com questões espirituais do que com assuntos materiais. Essa objeção cria uma separação falsa entre o espiritual e o prático, algo que não existe no pensamento da Torá. O tabernáculo era ao mesmo tempo profundamente espiritual e extremamente prático. Cada medida era precisa, porque o espiritual se expressa por meio do físico. Cada material era especificado, porque o divino habita nos detalhes.
Cada processo era ordenado, porque Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Seu dinheiro é espiritual porque você é espiritual. A forma como você ganha, gasta, poupa e doa revela seus valores, prioridades e caráter com mais precisão do que suas palavras jamais poderiam. Suas decisões financeiras são decisões espirituais. Seu comportamento econômico é uma forma de adoração, quer você perceba ou não. Quem administra recursos com responsabilidade demonstra fé na ordem divina. Quem planeja com cuidado mostra respeito pela inteligência divina. Quem doa com generosidade participa do fluxo divino. O prático e o espiritual não são opostos. São parceiros na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. O dinheiro não é um mal. O amor ao dinheiro é problemático, mas o dinheiro em si é energia neutra, que amplifica o caráter que você traz para ele. Se você tem um caráter generoso, o dinheiro torna mais generoso. Se tem um caráter egoísta, o dinheiro torna mais egoísta. Se tem um caráter sábio, o dinheiro torna mais sábio. Se tem um caráter tolo, o dinheiro torna mais tolo. O objetivo não é evitar o dinheiro. O objetivo é desenvolver o caráter que sabe lidar com ele. O objetivo não é fugir das preocupações materiais. O objetivo é dominá-las, para que sirvam a propósitos espirituais em vez de atrapalhá-los. Permita-me encerrar com a verdade mais importante que posso compartilhar com você: você não foi criado para viver uma vida pequena. Não foi projetado para luta, escassez e limitação. Você carrega em sua alma um projeto divino de abundância, impacto e influência. Mas projetos não se constroem sozinhos. Potencial não se realiza por si só. Sonhos não se transformam em realidade por acaso. Você recebeu inteligência para criar sistemas, sabedoria para tomar decisões acertadas e caráter para administrar bênçãos com responsabilidade. Recebeu criatividade para resolver problemas e atender necessidades, relacionamentos para construir redes de apoio mútuo e recursos para iniciar a construção agora mesmo. A pergunta não é se Deus deseja abençoá-lo. A pergunta é se você está preparado para receber essa bênção. A pergunta não é se o crescimento está disponível. A pergunta é se você já estruturou a base capaz de sustentá-lo. A pergunta não é se as oportunidades existem. A pergunta é se você desenvolveu a capacidade de identificá-las e agir quando surgirem. Sua alma é o projeto original. Nela está o desenho completo da vida que você foi chamado a construir. Sua existência é a obra em andamento. A cada dia, você está ou edificando de acordo com o plano divino ou permitindo que ele permaneça apenas no papel. Cada escolha é um tijolo colocado ou uma rachadura na estrutura. Cada hábito é alicerce ou desordem. Os materiais estão à sua disposição. O projeto está acessível. O arquiteto mestre aguarda para orientar cada etapa. O que falta é sua decisão de construir com método, em vez de esperar que as coisas aconteçam por acaso. Deus não abençoa potencial. Ele abençoa estrutura. A confusão nunca foi divertida, ela apenas multiplica o que você constrói de forma desordenada. Hoje, você aprende a arquitetura. Amanhã, começa a erguer. Sua alma é o projeto. Sua vida é a construção. Shalom, meu amigo. Agora, vamos construir a vida que Deus planejou para você.